Olá, eu sou o professor Rick da disciplina de Matemática. Iremos falar hoje sobre a distância entre dois pontos, conteúdo trabalhado com o terceiro ano do ensino médio. O primeiro objetivo da nossa aula é identificar a localização de pontos no plano cartesiano, e o segundo objetivo seria o cálculo da distância entre dois pontos. Para tal, preparei a seguinte situação retirada do livro do terceiro ano do ensino médio. O Corpo de Bombeiros de certa região florestal recebeu o chamado de um grupo de pessoas que se perdeu em uma caminhada na mata. Para o resgate, há um helicóptero que está posicionado a 8 km ao norte do centro médico local, conforme indicado na imagem. Então aqui nós temos a representação dessa situação no plano cartesiano, onde o nosso ponto de origem vai ser o centro médico, né? Então representado aqui por 0, 0. O helicóptero tem coordenadas 0 e 8, pois está a 8 km ao norte do centro médico, e o grupo de pessoas com coordenadas 12 e 13 para dar a sua representação geográfica. Dito isso, qual é a menor distância que o helicóptero deve percorrer até encontrar as pessoas perdidas? Então, a menor distância sempre vai ser um segmento de reta que ligue o ponto que você deseja ao segundo ponto, no caso, o helicóptero até o grupo de pessoas, como demonstrado pela seta na cor amarela. Mas para fazer esse cálculo, primeiro a gente precisa retomar alguns conceitos sobre o plano cartesiano. Temos aqui então o plano cartesiano e vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeiro, o plano cartesiano é dividido entre dois eixos, né? O eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, representado pela letra X, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, representado pela letra Y. Se um ponto é genérico, a gente pode representar pela letra P. E esse ponto sempre vai ter duas coordenadas, uma em x e outra em y, sendo a primeira a sua abscissa e a segunda a sua ordenada. Para isso, eu preparei aqui alguns pontos para a gente aplicar e entender um pouco melhor, né, como que funciona essa representação no plano cartesiano. Então nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Note que o ponto A tem duas coordenadas, o B e o C, o D e o E também tem duas coordenadas. Então nós iremos fazer a representação no plano, não confunda com a representação no espaço. Então o nosso ponto A ele tem ordenada 1, ou seja, o valor y é 1 e a abscissa 2. E o que isso representa graficamente? Graficamente, valores positivos vão ter o indicativo se você vai à direita ou à esquerda no eixo x, para cima ou para baixo no eixo y. Como o ponto A tem abscissa 2 e ordenada 1, nós iremos, a partir do ponto 0, valor 0, caminhar dois pontos, né, para a direita, e em seguida iremos para cima, já que a sua ordenada também é positiva, de modo a encontrar então o nosso ponto A. O ponto B já é um pouco diferente, porque nós temos a abscissa negativa, então nós iremos para a esquerda a partir do 0, então caminharemos até o menos 2, posteriormente iremos para cima até o valor 3, já que a sua ordenada é positiva, assim encontrando nosso ponto verde ali, que é o ponto B. Já o ponto C, ele tem a sua abscissa no valor 4, e a sua ordenada é que é negativa, então ao invés da gente ir para cima, nós iremos para baixo nesse caso, como representado aqui pelo ponto azul. O ponto D ele tem uma característica um pouco diferente, a sua abscissa é nula. E o que isso representa? Representa que ele não foi nem para a direita nem para a esquerda do zero, ficando sobre o próprio eixo Y, aqui no valor 5, como representado pelo ponto na cor roxa. Já o ponto E ele tem outra particularidade similar, né, que diz o seguinte: o meu ponto E tem a abscissa menos 4, então nós caminhamos do 0 até o menos 4, só que a sua ordenada é nula. Então agora, ao invés de ir para cima ou para baixo, não iremos para nenhuma posição e ficaríamos aqui no próprio eixo X, como representado pelo ponto preto. Dito isso, nós temos então que esses dois pontos, o ponto D e E, eles estão sobre o próprio eixo, né? O ponto D está sobre o eixo Y e o ponto E está sobre o eixo X. Uma coisa que é importante lembrar também é que o nosso plano cartesiano está dividido entre 4 quadrantes, sendo o primeiro quadrante os valores de abscissas e ordenadas positivas, como é representado aqui, e os demais quadrantes eles seguem o sentido anti-horário. Então, a partir do segundo quadrante aqui nós teremos valores negativos para a abscissa e positivos para a ordenada. No terceiro quadrante teremos valores negativos tanto para a abscissa como para a ordenada. E o quarto quadrante teremos valores positivos para a abscissa e negativos para a ordenada, que foi o caso ali do ponto C, né?
Dito isso, vamos agora estabelecer alguns conceitos para o cálculo de distância entre dois pontos. Então tem aqui dois pontos genéricos, né? Ponto A, ponto B, e um segmento de reta que une esses dois pontos, representado pela letra D para ficar mais fácil de entender como funciona a distância. Para fazer esse cálculo, nós iremos utilizar o Teorema de Pitágoras. E o que o Teorema de Pitágoras nos diz? Se nós completarmos aqui com essa linha tracejada em vermelho, nós conseguimos estabelecer um triângulo. E esse triângulo ele é retângulo pelo seguinte, já que nós temos aqui um encontro, como nós fizemos, né? O segmento de reta tracejado que passa pelo YA aqui e ele é paralelo ao meu eixo X, eu posso considerar então que essa reta seria o equivalente ao eixo X, só que transladado, né? E o que isso representa? Se eu considero a mesma situação também para o meu XB, que é esse tracejado aqui, ele é paralelo ao eixo Y. E como o eixo X e Y eles formam um ângulo de 90 graus, então retas paralelas a eles também formam um ângulo de 90 graus, o que resulta aqui num triângulo retângulo. E um triângulo retângulo ele tem uma particularidade bem interessante. Por exemplo, se nós considerarmos esse lado, esse ladinho aqui do triângulo, que vai ser a medida de YB menos YA, então YB menos YA, esse outro lado, que é XB menos XA, lembrando que são as coordenadas dos pontos, né? Também conhecidas como ΔY e ΔX, nós temos uma relação pitagórica, estabelecendo esse critério como os dois lados. E qual que é essa relação pitagórica? A reta aqui no caso, que nós chamamos de D pela distância, que é o nosso cateto que vai de A até B, que também representa a hipotenusa nesse caso, quando eu elevar esse valor ao quadrado, eu posso igualar aos outros dois lados, também ao quadrado, e somados. Então, o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, eu posso considerar então que esse ladinho x ao quadrado mais esse ladinho y também ao quadrado vai me dar aqui então o quadrado da minha distância. Como a gente está trabalhando com distância, não existe valor negativo. Por não existir um valor negativo, já que estamos falando em distância, comprimento de algo, nós podemos desprezar essa distância, desprezar esse valor negativo e trabalhar apenas com um resultado positivo, resultando nessa seguinte forma. Se nós voltarmos ao problema e construirmos né, um triângulo, nós temos então, já tínhamos aqui nosso segmento de reta em amarelo. Fazemos agora um tracejado de modo a encontrar esse triângulo, nós conseguiríamos calcular então qual é a distância que vai do helicóptero até o grupo que necessita de resgate. Então nós temos aqui algumas observações, né? XB menos XA, que seria esse 12 menos o 0, YB menos YA, que seria 13 menos 8, e agora nós iremos aplicar então o Teorema de Pitágoras, lembrando que esse ladinho aqui vai ser o resultado numérico dessa subtração, esse lado aqui vai ser o resultado numérico dessa subtração aqui também. Então note ali que a distância vai ser igual a raiz de 12 menos 0 ao quadrado, mais 13 menos 8 também ao quadrado. Fazendo esses cálculos, né, 12 menos 0 é 12, fica ao quadrado, mais 13 menos 8 que dá 5, também ao quadrado. Nós temos então que a distância vai ser igual a raiz quadrada de 144, que é o quadrado de 12, mais 25, que é o quadrado de 5. Realizando essa soma, nós temos que a distância vai ser igual a raiz quadrada de 169, que é exata e vale 13 km. Então descobrimos ali que a distância do ponto de partida do helicóptero até o grupo que necessita de resgate é de 13 km, concluindo então o nosso raciocínio. O que vimos na aula de hoje? Aprendemos a identificar a localização de pontos no plano cartesiano, bem como aprendemos que a distância entre dois pontos pertencentes a um plano é o segmento de reta que os une, né? Em aulas posteriores podemos trabalhar com mais exemplos, né? Sanar dúvidas, trazer aqui alguma curiosidade a mais, lembrando que poderia ser feito também o cálculo da velocidade com que
helicóptero prestou esse resgate se for nos fornecido, né, o tempo que ele levou para fazer esse trajeto de 13 km, tudo bem? Isso fica para as próximas aulas. Tchau, tchau!